Nesse processo, porque você citou a prisão, quando você vai falando daquele processo de mudança ideológica e tal, mas, assim, foi dentro, foi depois? Como é que... Acho que essa foi a primeira chave que, tanto conversar assim, né? Uhum. A gente também fica tentando identificar como que foi esse processo. Uhum. Que eu tava dizendo assim, que a minha vida até então era muito corrida, eu não tinha tempo, né, de... Eu brinco, você não tem tempo de ter dúvidas, você tem tempo só de ter certezas, entendeu? E uma coisa que eu cheguei à conclusão, um presente inestimável que a prisão me deu foi tempo, cara. Eu até brinco, né? O que você vai fazer? É ócio total, né? Você tem uma coisa assim, você muda da noite pro dia, de quem não tinha zero tempo para quem tem agora 100% de tempo, né? Na prisão. Então, obviamente, meu período na prisão era de ficar lendo processo, ficar vendo estratégia jurídica, mas a grande maioria do tempo lendo. Como eu sempre gostei de ler, pedi para minha esposa levar livros, né? E como eu estava preso, eu pedi para levar livro que não tinha nada a ver com... Até porque eu estava desgostoso com a vida profissional. Falei, destruíram minha vida, vou ler outra coisa, né? Vou ficar lendo... Então, o que eu li de economia foi de autores dos quais eu não concordava, né? De autores heterodoxos, né? Keynesianos. Li bastante livros de psicologia, eu reli o livro do Daniel Kahneman, né, que ele chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é um livro excelente. E li alguns livros do Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista português, ele é muito famoso, né? O Antônio Damasio, ele tinha um livro que chamava O Erro de Descartes, né? O erro de Descartes é justamente essa relação entre razão e emoção, né? Depois eu pedi para ela me levar a outro, que chama Estranha a Ordem das Coisas. Então eu fui lendo coisas que eu nunca leria se eu tivesse na correria do dia a dia. Uhum. E essas leituras foram me gerando outras reflexões. Aquilo que eu te falei, né? A gente só cresce na dúvida, né? Se a gente tem certeza... Você tem certeza de tudo, você nunca vai evoluir, né? Você sempre vai ser uma repetição de você mesmo, sempre. E o que essas leituras na prisão me deu foi tempo para ler e para ter dúvida. Para começar a ter dúvida e questionar as coisas que eu mesmo acreditava, entendeu? Então, quando eu saí da prisão, obviamente minha cabeça era outra, assim, sob o ponto de vista de ter certeza. Assim, eu já não tinha certeza mais de nada. Assim, não sei se isso é o correto, não sei se isso é o melhor, entendeu? E aí, obviamente, quando eu saí da prisão, você tem a alegria de estar saindo da prisão, mas na sequência você entra em depressão profunda, cara. Eu entrei em depressão profunda, fiquei 3 meses jogado, assim, cara. A única coisa que ficava do meu lado eram meus cachorros, assim, que eu adoro hoje, até hoje. Depois que você saiu? Depois que eu saí. Quando eu saí, obviamente, tem aquela alegria, tô solto e tal, cara, mas... E aí, a grande sacanagem, assim, que eles te tiram da prisão, mas mantêm as medidas cautelares, né? Que eles chamam de... E as medidas cautelares eram uma prisão domiciliar. Eu não podia trabalhar, não podia sair de casa. E aí aquelas medidas cautelares foram protelando. Tanto que meu advogado pediu autorização para eu dar aula, eles não deixaram eu dar aula, não deixaram nada. Então, imagina. Você tinha que usar tornozeleira? Não. Eu tinha que ir, todo mês eu tinha que ir na justiça lá e assinar uma declaração, e eu não podia sair de casa, né? Não podia me ausentar nem sair de casa. Então você tá preso em casa, uma prisão domiciliar. E aí, depressão profunda. Eu ficava na minha casa lá, deitado na grama lá, com meus cachorros, assim, não tinha vontade de fazer nada, é depressão profunda mesmo. E a minha esposa, que é psicóloga, começou a se preocupar e falar assim, ó, você precisa arrumar alguma coisa, né? Você precisa fazer alguma coisa pra você tentar sair dessa situação. Você precisa ocupar a mente, fazer alguma coisa. E a única coisa que dá pra fazer de casa é internet, né? Foi quando eu criei o meu canal no YouTube. Eu saí da prisão no final de julho de 2018 e eu criei meu canal no YouTube em novembro. E aí, em novembro, eu criei meu canal no YouTube, que eu sei fazer. Vou ensinar o que eu sei fazer, né? Economia e finanças. Investimentos. Aí eu comecei. E aí, no início, os vídeos eram muito técnicos, né? Eu falei, vou fazer o que eu sei, que eu sempre gostei de fazer. Comecei a ensinar finanças, investimento, economia. Mas aí veio a pandemia, né? Aí, quando veio a pandemia, assim, muitas coisas começaram a me chamar a atenção sobre desigualdade, e aí, obviamente, saí da prisão, eu continuei lendo, né? Aí eu li sobre economia política, autores mais críticos, né, ao sistema econômico, história, fiz uma pós-graduação em filosofia, e aí tudo isso abriu, assim, a minha mente, sabe? De enxergar... Eu costumo dizer assim, a crítica que eu faço no mercado financeiro, assim, quando você está no mercado financeiro, é como se você tivesse... Saca a novela? Quando os caras fazem novela e tem os núcleos, tem o núcleo lá da patroa, aí tem o núcleo da vida da empregada lá na comunidade, tem...
E eu vejo mais ou menos como assim, a visão que você tem, né? Quando você está no mercado financeiro, você está lá no núcleo do mercado financeiro. Aquilo é uma cena do filme. Você não consegue ver o filme todo, entendeu? Então, assim, talvez o que a filosofia e os estudos me deram foi essa capacidade de sair daquela visão e ver o filme todo, né? Como é que o sistema todo funciona. E aí, obviamente, eu passei a ficar cada vez mais crítico, né? Então, foi esse processo de ter tempo, de ter dúvida, de questionar suas próprias certezas, né, suas próprias convicções. Enxergar o mundo todo, né? Não enxergar só aquele mundinho que você vive, né? Você se sente um ser humano evoluído por ter passado por tudo isso? Obviamente que ninguém quer ser preso, né? Mas você passou por isso e hoje se transformou em uma outra pessoa, imagino. Sim. É o que eu costumo brincar, assim, que eu falei, né? Ninguém... É um trauma que você não quer passar, mas que eu tento ver o lado positivo, né? Que eu falo assim, como experiência humana, você não tem como você programar isso. Vou ser preso e vou aprender na prisão. Claro. Mas eu fui jogado naquela situação. Então eu vejo esse lado positivo, que a prisão, cara, foi uma experiência humana incrível, sabe? Como ser humano, assim, foi uma experiência humana incrível. E que eu já falei outras vezes, você descobre que pessoas más não são tão más assim. E também descobre que pessoas boas não são tão boas assim. Caralho. Todos nós temos um lado ruim e um lado bom, né? E que a isso filosofia que é muito louco. Você descobriu que os seus melhores amigos e sócios eram os filhos da puta. É. E você descobriu que o cara que matou a namorada, de repente, era um cara que te protegia na cadeia e que tinha uma admiração por você, que você desenvolveu uma amizade com o senso de cara. humanidade também. Isso é o roteiro de um filme, cara. Sim. E, assim, isso me remete muito à filosofia, né, cara? Eu sempre conto uma história de filosofia indígena, né? Que é conta que o adolescente, o índiozinho lá, adolescente, tinha feito um monte de travessura lá e o sábio da tribo chamou, né? Lá para dar uma lição para ele e tal, né? Para ensinar e contou para ele que todos nós temos esse lado, né? Mais impulsivo, a gente sente raiva, a gente sente ódio, né? A gente sente medo, a gente tem o nosso lado ruim e que isso no conto indígena, você tem sempre um lobo mau e um lobo bom dentro de você, né? E eles estão sempre em guerra. E aí ele contando essa história, em um determinado momento o índiozinho fala assim, mas quem vai ganhar essa guerra? Aí o sábio fala assim, aquele que você alimentar. Né? Isso está muito no Bhagavad Gita da filosofia, porque eu estudei filosofia, mas eu fiz questão de estudar, por ser descendência oriental, a filosofia oriental também e a filosofia hindu. E um clássico da filosofia hindu é o Bhagavad Gita, né? Que conta a história do Krishna, do Arjuna, né? Para quem não conhece, tem um filme muito bom, eu sempre recomendo, cara, chama Lendas da Vida. Que traduzir errado, o título original é The Legend of Bagger Vance. Não sei se já assistiram, é um filme de golfe, vocês gostam de esporte. É um filme de golfe que o jogador é o Matt Damon e o Cad que carrega os tacos dele é o Will Smith. Cara, é um filme lindo. Eu sempre gostei disso, porque eu jogava golfe, eu cheguei a ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe. Caramba. Quando a gente trouxe as Olimpíadas aqui pro Rio, né? Então eu sempre gostei desse filme pelo golfe, que é uma história de golfe. Só que depois eu descobri que esse filme é baseado no Bhagavad Gita. Por isso que eu falo traduziu errado, não é a Lendas da Vida que eles traduziram. Deveria ter traduzido a lenda de Bagger Vance, que era o nome do Cad, o Will Smith. O nome dele era Bagger Vance. E o Bagger Vance é o Bhagavan, que é o Krishna. E o jogador que era o Matt Damon era o Hanuff Juno. Só quando você entra no vestiário, tá abreviado o Hanuff, né? No armário dele tá R. Juno. Então é o Arjuna. E a história do Bhagavad Gita é o guerreiro, né? O Arjuna que vai pra guerra, só que lá na guerra ele tem que combater os parentes dele, né? Que eram retomar a cidade que os parentes dele no passado tinham tomado. E durante o conto todo do Bhagavad Gita, o Krishna, que é o Bhagavan, né? Fica tentando convencer ele a ir pra guerra. E ele não quer ir, fala, putz, vou lá, vou matar meus parentes, né? Não quero essa guerra e tal. E o conto é exatamente esse, que ele tem que ir, que é uma obrigação. E quando eu faço a relação do Bhagavad Gita com o filme, quando você assiste o filme com esse olhar e com esse conto que eu contei para você indígena, na realidade a gente tem uma guerra dentro da gente acontecendo. E a gente às vezes não quer essa guerra entre o seu lado bom e o seu lado ruim. E a gente tem que enfrentar e fazer essa guerra, que é o conto do Bhagavad Gita. Você tem que combater o seu lado ruim, você não pode alimentar ele. Porque se você não combater ele vai vencer, né? Então, e aí o conto indígena é justamente isso, né? O sábio fala, não,
vai ganhar quem se alimentar. Então hoje, atualmente, nessa polarização, o que eu vejo é isso, sabe? Um lado alimentando o que a gente tem de pior, né? Como ser humano. O que é você invadir uma comunidade, sair matando um monte de gente e achar que isso é o caminho correto? Você está alimentando o que as pessoas têm de pior, né? Inclusive as pessoas da comunidade. Aquele cara que está lá sofrendo, você não está alimentando a esperança nele. Você está falando, ó, você está com medo, você tem razão, eu vou aí, vou matar todo mundo. E o cara acha que aquilo vai resolver, entendeu? Você fica alimentando raiva, vingança, ódio. E eu acho que a gente tem que, como ser humano, evoluir bastante, sabe? Pra gente, voltando novamente, obviamente a gente tem que combater o problema, que é um problema que a população sofre. Mas tem que combater de forma correta, né? Não é fazendo o que a gente faz. Tem os superchats aqui pra você. Ó, o Emerson Souza diz aqui, professor, o PPC, por exemplo, seria um salário mínimo compra na China, é maior que um salário mínimo nos Estados Unidos que pode comprar, é isso? Ou seja, na China é maior o PPC com o mesmo salário mínimo que os Estados Unidos, ele pergunta? Isso. O PPC é o que eles chamam, o que eu falei aqui, da paridade do poder de compra, né? Então, um salário médio na China, você compra muito mais e vive muito melhor do que um salário médio nos Estados Unidos. O conceito é exatamente esse. Marcos Matsubayashi mandou um superchat generoso aqui e disse: boa noite. Todas as vezes que escuto o professor Kobori é um livro a mais que acabo comprando por recomendação dele. O conhecimento igual ao dele conhecimento igual ao dele não vou conseguir ter, mas o cabelo grisalho pelo menos está ficando parecido. Olha aí. Grande comentário aqui, obrigado, Marcos. Professor, para a gente caminhar pro fim, nossa, primeiro que, assim, enriquecedor demais esse papo. Demais, cara. Foi uma experiência também muito humana ouvir alguém passar por esse tipo de experiência que a gente vê nos filmes, né? O que mais tem é filme de preso inocente, de esse cara que chega na cadeia e ele transforma o ambiente, etc e tal. E a maneira como o senhor se comunica, vai contando, eu fui visualizando na minha cabeça tudo o que foi acontecendo ali. Mas, acima de tudo, acho que a grande lição que o senhor deixou aqui é que talvez eu nunca tinha parado para pensar, que às vezes essas certezas que nós temos, todas elas, são por pura falta de tempo de refletir. A gente precisa talvez começar a refletir um pouco mais. Só que a vida brasileira é tão complexa, né? Difícil para todo mundo. Tem que sobreviver, né? Que a gente tem que sobreviver. Colocado tudo isso, qual que é o melhor conselho que o senhor dá para que a gente possa fazer um trabalho de base melhor? Porque eu acho que só com a base Forte. A gente vai conseguir colocar pessoas que nos representem de verdade e que tomem decisões em termos políticos capazes de nos fazer chegar num lugar melhor. Acho que o grande desafio é esse, né, Rodolfo? Como fazer esse trabalho, que eu acredito nisso, né? O trabalho de conscientização. Só que a gente cai exatamente no que a gente está conversando aqui, né? Tempo. A gente tem um grande inimigo hoje, que é a tecnologia, né? Então, assim, as redes sociais... Engraçado que a gente está, né? Claro. Meio, o que a gente está fazendo aqui agora é isso, o que eu faço é isso. Uhum. É mais as redes sociais, a tecnologia e tudo isso que as Big Tech criaram é a economia da informação, a economia da atenção. Então a forma de capturar a atenção das pessoas é com mensagens cada vez mais rápidas e não mais lentas. Isso não permite que as pessoas reflitam, né? Não permite que a pessoa tenha tempo. Então, com pouco tempo que a gente está falando que as pessoas têm para sobreviver, ela não vai querer ler um livro. Ela vai querer ver um vídeo de 3 minutos que fale sobre aquele assunto e ela vai achar que conhece aquilo. E aí os algoritmos das redes sociais vai te mostrar, a depender do interesse, um determinado vídeo de 3 minutos, né? É o que eu acho que a extrema-direita soube explorar muito bem, né? Esses algoritmos de colocar as pessoas cada vez numa bolha maior. Então vai lá, você pega um Brasil paralelo que fica reescrevendo a história que não tem nada a ver. A pessoa assiste um vídeo, um documentário daquele, vai acreditar que a história é aquilo. Ela não vai querer ler para saber se é aquilo, não vai querer entender.
E aí, cada vez mais as pessoas ficam mais em bolhas, né? Então, o nosso grande inimigo hoje é a tecnologia. Eu costumo dizer, quando eu tenho a oportunidade de falar com jovens, por isso eu gosto sempre de citar livros, e eu fico feliz em muitos comentários, a pessoa fala, pô, comprei o livro, tô lendo, é legal. E eu sei que é difícil, né? É difícil se convencer uma pessoa, pô, ler um livro de 300 páginas, Nossa. o cara fala, putz, levar uma semana lendo esse livro, no caso, né? Perder meu tempo lendo esse livro. Tem gente que demora meses para ler. E eu posso assistir um vídeo no YouTube de 3 minutos, alguém dando um resumo disso aí. E agora com a inteligência artificial piorou, né? Você perguntar para a inteligência artificial, ela, em uma página, ela te explica resume o livro. Então, assim, o nosso grande inimigo hoje realmente é a falta de tempo. E o que nos faz ter essa crítica e esse trabalho árduo, né, de gerar essa consciência para que as pessoas não acreditem só no que elas estão vendo nas redes sociais, né, na internet.